Aishe está conversando com o Querem, o Vulcão. E Aishe diz que o irmão dela está muito magoado com ela, que disse que ela não faz mais parte da família. E o Querem diz que, bom, você não estava já incomodada, que eles ficavam o tempo todo em cima de você. E a Aishe diz, não é bem assim, né? Eu não queria que eles se afastassem de mim desse jeito, então é melhor esquecer essa história de casamento. Querem ficar tenso, o Vulcão também. Eu querendo, peraí, não é bem assim, hein, Shades? Por quê? Eu querendo dizer que eu conheci os seus irmãos, eles são meio antiquados, né? E tem aquele Sabri, aquele louco que fica atrás de você, aquele Beric. Então acho que, bom, por você, a gente casa. Só para te ajudar, é claro. Assim, 6 meses passa rápido, um ano passa rápido, então, né? A gente casa sim, mas porque eu quero te ajudar. Eu me sentiria um canalha se não te ajudasse, não é? Mas a gente tem que conversar com meu pai primeiro, porque ele, depois de toda aquela confusão, ele ficou desconfiado, então a gente tem que conversar com ele. Mas claro, eu só quero te ajudar, né? Se você não quiser, tudo bem. E aí, Shedes, pare de ficar falando o tempo todo que é para me ajudar, eu já entendi. Aí, Shedes, então você fala com meu irmão e eu falo com seu pai. E o Querendis, eu vou ter que falar com seu irmão, é? E aí, Shedes, ou você quer que eu fale com ele? O Querendis, tudo bem, tudo bem. Para te ajudar, eu falo com o seu irmão e você fala com meu pai. E o Querem vai falar com Risa. E o Risa pergunta quem é aquele tal de Berk. E o Querem diz que o Berk cismou com a Aishe, que se apaixonou por ela, que ficou perseguindo ela e que ela explicou que não gostava dele, mas que ele insistiu muito em conversar com ela, enquanto a Aishe está lá falando com o pai do Querem, dizendo que ela e o Berk só saíram para tomar um chá uns 2 anos atrás, porque o Berk insistia muito em conhecer ela melhor, mas que ela não queria nada com ele. Enquanto o Querem estava dizendo para o Risa que a Aishe disse para o Berk que eles só poderiam sair juntos de novo se eles marcassem casamento. E daí o Berk se afastou dela. Enquanto a Aishe continua falando lá para o Risa que nunca mais viu o Berk e que ele descobriu que ela iria se casar e apareceu lá para fazer aquele escândalo, mas que foi apenas isso. E depois a Aishe e Querem vão se encontrar e a Aishe do meu irmão acreditou. Eu querendo sim, mas ele quer saber como a gente se apaixonou. E a Aishe do seu pai quer saber a mesma coisa. Eu disse que nós iríamos contar juntos a nossa história para eles. E o Vulcão diz, ótimo, agora temos que inventar uma linda história de amor para convencer a todos. Eu querendo diz, então vamos falar que eu estava indo trabalhar e você estava na estrada pedindo carona para ir até o trabalho. E eu parei para te ajudar. E aí, diz que história ridícula. Quem vai acreditar numa coisa dessas? Temos que inventar uma outra história. Enquanto isso, gente, a Jada vai falar com Becker e pergunta para o Berk como que ele conheceu a Aishe, porque ela não acredita nesse amor entre a Aishe e o Querem. E o Berk diz que não vai falar nada sobre a vida dele da Aishe, que se ela quiser, ela que vá na empresa falar com a melhor amiga da Aishe, que é um dia. E a Jada disse para o Berk que eles podiam se unir para separar a Aishe e o Querem. Já a Aishe e o Querem e o Vulcão estão lá inventando uma linda história romântica de como eles se apaixonaram. E aí, Shades, a gente pode falar do aniversário da empresa de 5 anos, que você estava usando uma blusa azul escura e o Querem diz, você está lembrando uma roupa que eu estava usando há mais de 1 ano atrás, eu não acredito, então você ficou interessada em mim?
E aí Xê diz, não, é que eu achei você um idiota mesmo. Você esbarrou em uma moça lá, sujou o vestido dela e nem se importou em pedir desculpas. Eu pensei, que cara idiota. E o Querem diz, tá bom, tá bom. Então vamos usar essa história. Claro, só que nós seremos os protagonistas. Vamos dizer que eu esbarrei em você e sujei o seu vestido e pedi desculpas para você. Com toda a delicadeza, você me desculpou. E aí, Chedes, eu diria, seu idiota, seu animal, olhe por onde anda. E o Querem diz assim, não dá. Quem que vai acreditar que a gente se apaixonou depois de você me chamar de animal? E a... Aí, Chedes, tudo bem. Então eu vou dizer que eu sorri para você e o Querem diz, ótimo. Então você sorriu para mim, eu pedi desculpas novamente e você me desculpou. E disse que ia ao banheiro limpar o vestido e que foi andando pelo salão o tempo todo olhando para mim. Que nós nos apaixonamos quando olhamos um nos olhos do outro. E o Vulcão diz, eu até quase chorei, todos vão acreditar nessa história, é uma linda história de amor. Enquanto a Aisha e o Querem vão contar a história que eles inventaram pro Risa, e a Aisha disse, eu me apaixonei pelo Querem. Mas eu fiquei com medo da sua reação, da reação da família, porque ele era o filho do dono da empresa. E o Querem dizer, e nós não queríamos que Aisha sofresse, enquanto Aisha está contando com o Querem pro Muzin a história que eles inventaram. E Aisha disse, eu me apaixonei pelo Querem assim que eu olhei nos olhos dele. E o Querem disse, depois que eu olhei para Aisha, eu não pensei em mais nenhuma outra mulher. E Aisha disse, mas eu fiquei com medo que o Querem me abandonasse como ele fazia com as outras moças. E o Muzin acredita e diz, eu imagino o que você sentiu. E enquanto o Querem e a Aisha estão lá contando ainda a história que eles inventaram para o Risa, e o Risa diz, mas que história mais linda. Eu não posso ir contra a história de amor de vocês. Já na empresa, o Muzinho acredita e diz, eu não posso ir contra o amor de vocês. Se eu for contra o amor de vocês, eu serei um idiota. Vamos marcar esse casamento o mais rápido possível. E depois a Aisha e Querem estão conversando em um restaurante, comemorando que o plano deu certo, que os dois acreditaram. E o Querem diz, isso tudo para ajudar você. A Aisha diz, tá bom, eu já entendi que você está fazendo isso tudo para me ajudar, eu agradeço a você, mas eu não entendo. Eu vou conseguir o que eu quero com esse casamento. Mas e você ganha o que com isso? Querem dizer, eu só estou te ajudando. A Aisha diz, obrigada, será tudo como você quiser. E eu vou esquecer essa história de julgar as pessoas pelo que os outros dizem. E assim que a Aisha se afasta para comprar um lanche, ela volta para buscar a bolsa e ouve o Querem dizendo ao telefone para o Vulcão que o plano deu certo, que agora o Muzin vai ter que dar a empresa para ele cuidar, já que ele vai se casar com a Aisha. A Aisha joga um copo de água no Querem, diz, eu não acredito, eu pensando que você estava me ajudando e você está fazendo isso para o seu próprio bem. Eu Querem dizer, você que me meteu nessa, eu só pensei em aproveitar a situação. E a Aisha diz, a partir de agora, estamos no mesmo nível, entendeu? E o Querem chega na empresa e a Jada vai falar com o Querem e diz que não acredita nesse amor do Querem e da Aisha e se declara para o Querem. E o Querem finge que não entende nada e manda a Jada ir trabalhar. Enquanto o Sabri está andando pelas ruas e vendo a Aisha em todos os lugares. Nisso, ele passa em um restaurante e um homem ri dele, dizendo, você não vai ser o noivo, mas pode ser o padrinho do casamento da Aisha. E o Sabri vai para cima dele, aquela confusão. Só que o Berkut está lá e protege o Sabri. Enquanto o Muzin chega em casa e diz para Ielda que o casamento vai sair sim, e ele quer o quanto antes. A Ielda diz que vai demorar meses para ela organizar uma festa decente. E o Muzin diz que ele mesmo organiza a festa em 2 dias.
Enquanto isso, a Gelda vai falar com a um dia e diz que quer saber mais sobre Aishe, que se a um dia contar tudo o que sabe sobre Aishe, ela pode promover a um dia na empresa, e a um dia diz que não vai fazer nada disso, nada que possa prejudicar Aishe, enquanto o Muzinho está lá convencendo a Gelda a fazer o casamento o mais rápido possível. E o Muzinho liga para o Risa e diz que é para todos irem na empresa no dia seguinte falar sobre o casamento. Risa chega e avisa para todos que no dia seguinte vão ir à empresa falar do casamento. Enquanto a Uliá diz para o Samet que eles têm que fazer um bebê antes da Aishe engravidar, porque assim ela terá mais privilégios na família. Já a Gelda está conversando com a Gelda e a Gelda diz que não entende o porquê o Querem quer se casar e que vai fazer um documento onde eles terão que assinar antes do casamento, que isso fará a Aishe desistir do casamento, porque ela não irá lucrar nada com isso. E no dia seguinte, na casa da Aishe, todos estão se preparando para ir para a empresa falar sobre o casamento e o Querem vai buscar a Aishe e todos vão ali em frente à casa para ir junto com eles. E nisso as pessoas passam, ficam cumprimentando eles. Oi, oi, gente, o que vocês acharam, hein? Agora, a Aishe sabe que o Querem também quer casar com ela por interesse, não, só para ajudá-lo. O que vocês acharam? Gostaram? Tchauzinho!